Uma imagem que eu quero mostrar agora para vocês é do templo do deus Apolo. Olha que lindo. Olha o Vesúvio lá atrás. Esse aqui é o deus Apolo. Na imagem da antiguidade ele segurava um arco, né, com uma flecha. Isso aqui é o altar dos sacrifícios do deus. Era fora do templo. Isso aqui é o que restou do templo, essas duas colunas. Do lado oposto a essa estátua do deus Apolo, eu não fotografei, tem uma coluna com o busto da deusa Diana, deusa da caça, que, segundo a mitologia, era irmã de Apolo. A mitologia grega era Ártemis, deusa da lua, da caça, né? E de acordo, olha aqui, outra imagem aqui mais detalhada, que está, né, o altar. Mas de acordo com a reconstrução do meu livro, era assim o templo de Apolo. Olha que lindo. Vejam só. Aqui a estátua de Apolo, observe que tem um arco na mão. Na minha primeira viagem, eu tirei uma foto aí, ao lado da estátua de Apolo. Vamos ver se eu encontro esta foto, porque a viagem é longa, meu Deus, eu tenho que me controlar nessa viagem ao tempo, mas é porque eu fico muito entusiasmada, principalmente quando eu vou falar de coisas assim da antiguidade. Aqui está. Ai, um instante que deu aqui alguma coisa. Pronto, aí estou. Estamos nós, minha amiga Mazé e eu. Essa foi na viagem de 2009. Aqui está o deus Apolo. Estamos bem nos pés dele, né? Duas devotas. E tiramos essa foto nessa viagem aqui. Foram poucas fotos, né? Eu não tinha um celular que batesse fotos que prestasse, então tinha uma câmera e as baterias descarregaram, enfim, eu fiquei louca. Então vamos continuar com o nosso passeio. Esse aqui já foi recente, né? Dessa viagem que eu fiz agora em 2017. Isso aqui que vocês estão vendo é uma padaria antiga. Essas pedras aqui são enormes, gente, isso aí. Elas tinham umas hastes aqui, descrição da nossa arqueóloga, e elas eram giradas pelos escravos ou por animais, né? Burros, fazendo girar para triturar o trigo aqui. Ali o forno. Os arqueólogos descobriram 81 pães no forno, petrificado, é claro, né? Então, essa é uma das padarias que distribuía pão para a cidade, e de acordo aqui com a reconstrução, ela deve ter sido assim. Vendo aqui, ó, os escravos girando as pedras, as mós, ali o forno, 81 pães ainda estavam lá dentro. Então as pessoas foram surpreendidas nas suas atividades, né? Porque começou 2 dias antes do sepultamento final, então foi muita coisa. Deixe-me ver aqui o que eu posso mais mostrar para vocês, muito interessante que eu achei. Deixe-me ver. Isso aqui é uma foto que eu fiz dentro das termas, num dos ângulos lá das termas. As termas eram um ponto de encontro dos romanos. Eles adoravam esses banhos, né? Então, toda a cidade romana, eles construíam termas onde eles iam. Não era só para tomar banho, né? Eles para se encontrar, para conversar, só os homens, né? As mulheres não iam. Então, tem termas incríveis. Em Roma, então, você e aí tinha essas termas, né, o nome assim no plural, mas tinha uma só. E muito incrível porque os afrescos das paredes. Olha isso, gente. Isso aqui. Levantei o meu celular e tirei lá em cima. Ainda estão. Até as cores. A cinza preservou. Isso aqui é uma piscina, né, onde eles ficavam, porque tinha vários espaços nessas termas. Tinha o tepidarium, onde eles ficavam, era uma espécie de sauna. Tinha o frigidarium, onde eles ficavam
os banhos frios, né? A água vinha, tinha uns tubos aqui nessa foto, não dá para ver, mas lá, né, ao vivo, como eu vi, tinha, você vê ainda os restos das tubulações que traziam a água para essas termas. É uma coisa que a arqueóloga falou para a gente é que ela até nos mostrou. Ao pé das paredes das casas tinha as tubulações que levavam a água e essas tubulações eram feitas de chumbo. E quando os arqueólogos foram observar, né, esses corpos mesmo petrificados, eles tinham é, sinais de doenças e eles acreditam que era envenenamento por chumbo, porque ao longo dos anos bebendo aquela água que passava naquelas tubulações de chumbo, lentamente eles iam se envenenando sem saber, né? Se eu não tivesse ido com uma arqueóloga, talvez eu não soubesse disso. Esse arco lindo aqui fica na rua Mercúrio. Mercúrio era o deus do comércio para os romanos, né? Hermes para os gregos, o mensageiro dos deuses. Isso aqui é uma das ruas de Pompeia. Rua Mercúrio. Vamos ver aqui que para onde nós poderemos passear mais. Este é o templo da deusa Ísis. A deusa Ísis era uma deusa egípcia, esposa do deus Osíris, esposa e irmã, né? Os egípcios tinham esse costume, né, de casar entre os irmãos, até os deuses. Osíris era o deus dos mortos, quando a gente foi para o Egito, eu conversei sobre isso, e eles tinham um filho, Horus. E nesse templo aqui, tem 2 nichos, nessa parte central ficava a estátua da deusa. E nesses 2 nichos ficava uma estátua de Osíris, na outra de Horus, o filho deles. Por que uma deusa egípcia tem um templo lá em Pompeia? Porque ela era muito cultuada, tinha muitas devotas, principalmente mulheres, da deusa Ísis. Então ela tinha uma importância danada. Aqui está a segunda reconstrução, como era o templo da deusa Ísis. Vejam, aqui, a estátua central, o altar dos sacrifícios ficava fora, e aqui os 2 nichos onde tinha as estátuas de Osíris e de Horus. Tem um templo, esse aqui é curioso, quero falar para vocês. É o templo de Vespasiano. Quem era Vespasiano? O imperador romano. Mas os imperadores romanos eram também tidos como deuses. Tinha templo e tudo. Esse aqui é o altar dos sacrifícios. O altar é lindíssimo, tem uns baixos relevos maravilhosos. E aqui é como era, na antiguidade, o templo de Vespasiano. Aqui está o altar. O altar e as colunas, essa parede aqui ao lado, foi o que sobrou do terremoto. Mas o que me impressiona é que tenha sobrado. Que terremoto, desculpa, na erupção do vulcão. O terremoto foi no ano 62. 62 depois de Cristo. E o vulcão veio depois, né? A erupção do Vesúvio. Ah, esse mosaico aqui é mundialmente conhecido. Veja a inscrição aqui embaixo, Cave Canem, que em latim quer dizer cuidado com o cão. A língua latina era uma língua muito lógica, não tem cuidado com o cão, 2 palavras, Cave Canem, cuidado cão. E é um mosaico, eu que sou louca por mosaico, fiquei impressionada. Aquelas tecelas bem pequenininhas, fica na entrada, na casa dos Veti. Esses Veti eram 2 libertos. Tinha essa história de liberto, que escravo quando ficava livre, né? Às vezes os seus donos os libertavam. E eles, alguns prosperavam muito, e esses Veti prosperaram bastante em Pompeia. A casa deles, dentre as que a gente visita, é uma das maiores, mais espetaculares, né? E este mosaico fica bem na entrada. As casas romanas, elas tinham assim umas divisões, várias divisões, e bem nessa entrada aí, né, seria o que a gente chamou de um hall de entrada, era o vestíbulo. Hoje a gente não passa por ela, a gente não pisa em cima desse mosaico. É fechado, interditado, evidentemente. Se todos os 2,5 milhões de turistas por ano passassem em cima desse lindo mosaico, não tinha mais mosaico, né? A gente entra por outro acesso.
Então, as casas tinham essa entrada, né? Tinha o vestíbulo, um átrio, e tinha um ambiente chamado impluvium, muito interessante. Nesse ambiente, a casa era aberta em cima, não tinha teto nessa parte. E tinha uma espécie de piscina, um tanque, que recolhia a água da chuva. E esse tanque, ele era muito decorado com flores, com estátuas, uma coisa belíssima, e ficava logo na entrada da casa, né? Depois tinha os outros ambientes, tinha o triclinium, que era onde eles se reclinavam para comer. Os romanos comiam deitados, né? Não comiam sentados. Isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. Um detalhe, tá vendo aqui, ó? Aqui está na região, no impluvium. Isso aqui era uma casa, o ambiente de uma casa. Olha aqui, outro detalhe, como está hoje, chamada Casa do Fauno. Olha aqui de novo, ó, o tanque para recolher água das chuvas no impluvium. Essa estatueta, chamada Casa do Fauno, isso, os arqueólogos, né, nas descobertas foram batizando, porque essa estatueta aqui representa um fauno, é uma figura mitológica da mitologia romana, grega também tinha. E ela não ficava originalmente nesse, quer dizer, eles não encontraram nesse pedestal, eles encontraram assim do lado, né? Mas ela foi levada, foi colocada aqui nesse pedestal, onde eu acho que faria mais sentido mesmo. Aqui em volta tinha plantas, tinha tudo. Mas isso aqui é uma cópia. O original está no Museu de Nápoles. O Museu de Nápoles merece uma visita. Vou procurar aqui na nossa viagem ao tempo a reconstrução da Casa do Fauno, como ela era na antiguidade. Olha que esplendor. A água, olha a casa ali atrás, cheia de colunas. Isso aqui era no ambiente do impluvium. Tinha outros ambientes na casa, né? Essa casa dos Sveti tem 2 andares, é enorme, enorme mesmo. Vamos continuar a nossa viagem? Quem quisesse fazer umas comprinhas, olha aqui no estabelecimento. Isso é o que está lá, como é agora. Como ele pode ter sido, vejam aí, comerciante, as pessoas, isso aqui apoiava as coisas, as ânforas aqui em cima. Ai, essa construção magnífica, gente. Observa como é que ela está aqui, ó, nas colunas. Ó. Ela se chama Basílica. Quando se fala em basílica, se lembra logo de igreja, né? Nada a ver. Nenhum sentido religioso. Hoje as igrejas são chamadas basílicas quando elas têm as construções baseadas nessas aí, que são formadas por colunas, 2 fileiras de colunas que sustentam o teto. Hoje não tem mais teto, nada tem teto lá. O que tem teto é porque foi reconstruído. Olha a reconstrução, como poderia ter sido. Está vendo aqui essas partes brancas, as colunas como elas eram, e as partes escuras embaixo são o que restou hoje. Tá vendo? Era um lugar de, como se fosse um tribunal, não um fórum, mas um lugar assim para discussões políticas, julgamentos, acontecia na Basílica. E nos tempos modernos, Basílica é o que se chama a construção, né, das igrejas, que tem essa estrutura, esse formato de colunas. Eu não sabia isso, aprendi com a arqueóloga que nos acompanhou. Aqui, deixa eu ver o que temos mais para a nossa viagem a Pompeia. Nessa foto que ficou bem ruinzinha, né? Porque lá em cima são afrescos da casa dos Veti, aqueles 2 libertos milionários que eu falei para vocês. Vamos ver, estou aqui percorrendo as ruas de Pompeia para que vocês me acompanhem. Olha essa estrutura, que coisa mais linda. Agora, eu acho que isso aqui não estava assim, eles devem ter, né, restaurado, alguma coisa assim. Este detalhe aqui, gente, é incrível, né? Entalhado no mármore, olha só.
E que detalhe é esse? É um detalhe do pó